Seja bem-vindo você que está chegando. Eu quero falar algo especial com você e vamos orar. O Deus que planeja, o Deus que provê e o Deus que faz o impossível. O Deus que planeja, o Deus que provê e que faz o impossível. Sabe, nós vamos ver que desde o início da história do homem, né? Desde o início da história da humanidade, Deus ele tem já um destino, né? Se você for ver lá no livro de Jeremias, Deus já havia designado o profeta Jeremias desde o ventre. Deus já havia dado uma missão, um propósito, um destino para ele, né? Então, assim também, quando nós entendemos isso, nós vamos entender que desde quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, Deus escreveu para nós uma história ou um destino. Então, Deus tem um propósito específico para cada pessoa que nasce aqui nessa terra. E em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O interessante é que nesse capítulo, Jeremias está enviando uma carta para os que estavam cativos na Babilônia. E ele começa a dizer que aquele tempo de cativeiro não seria um tempo tão rápido, que ia passar tão rápido, mas ia ter um tempo, na verdade, de 70 anos. Então, ele começa a dizer, em outras palavras, para que o povo pudesse se estabelecer, né? Construir casas, plantar pomares e comer do seu fruto, né? E continuarem multiplicando naquela terra onde eles estavam exilados. Então, assim também nós hoje, nós estamos como exilados, nós estamos como de passagem aqui nessa terra. E nós precisamos discernir que Deus tem um destino, que Deus tem um plano e que Deus tem um propósito para a nossa vida. Então, eu vi uma frase esses tempos que diz assim: você precisa viver a sua vida como se Jesus voltasse a qualquer momento. E ao mesmo tempo, você tem que buscar a Deus como se Jesus voltasse a qualquer momento. E ao mesmo tempo, planejar a sua vida como se você fosse viver 100 anos. Por quê? Porque ninguém sabe o dia nem a hora, né? Tem povos hoje ainda que não foram alcançados pelo Evangelho, e o Evangelho do Reino deve ser pregado a todos, né? Com o advento da internet, de ferramentas, isso pode ser mais rápido, né, de acontecer. Mas o fato é que nós estamos como exilados nessa terra. O fato é que nós estamos de passagem por essa terra. Agora, quando Deus envia um homem, quando Deus envia uma mulher para nascer no ventre, né? Quando Deus envia um bebê, um embrião, no ventre de uma mãe, então, naquele exato momento, Deus escreve a história. Deus escreve o destino. Em algum momento nós estávamos com Deus, nós estávamos em um jardim com Deus, e Deus nos enviou aqui para a terra, né? E Ele estabeleceu um propósito para cada um de nós. Aqui no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz que, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, antes da fundação do mundo, Deus, ele já havia nos elegido, ou seja, Ele já nos conhecia. Presta atenção. Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, eu estou falando aqui de que Deus tem um plano e Deus tem um propósito. Fala comigo mais uma vez. Deus planeja, Deus provê e Deus faz o impossível. Aqui no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, e já vamos orar. Preste muita atenção. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: antes que te formasse no ventre, te conheci,
E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Né? Não que todos são profetas, não. Mas Deus tem um destino para cada um de nós. E somos de uma geração profética. Né? Agora, em primeiro lugar, Deus, desde o início, criou você. E Deus te criou com um destino. Deus te criou com uma direção. Deus te criou para um objetivo. Deus te criou para um propósito. Eu tenho falado com vocês de uma mãe que ela entendeu que o propósito dela era cuidar bem dos filhos. E os 3 filhos foram pastores frutíferos, né, para o reino de Deus. Ela cuidou bem, ela se focou em ser uma boa mãe, no caso dela. Né? Eu contei para vocês também esses dias de uma mulher que já com quase 90 anos de idade, ela estava cuidando ali ela não podia mais ir no culto, ela não podia mais sair de casa, ela estava cuidando ali da sua casa e alguém veio fazer um serviço na sua casa. Né? O que aconteceu? Aquela pessoa, só de estar na presença daquela mulher de Deus que estava ali orando, lendo a Bíblia, então, tinha um poder ali na vida dela, só de alguém chegar dentro da casa dela para prestar um serviço. Então, aquele homem que entrou para prestar o serviço, ele caiu de joelhos, debaixo de um temor de Deus, de uma consciência de pecado, né, e recebendo ali o perdão de Jesus e tendo uma nova vida em liberdade com Jesus Cristo. Então, você vê que às vezes você não enxerga um destino, um propósito, mas a sua vida sim, nossa vida sim, carrega um propósito, carrega um objetivo de Deus. Né? Você vai ver aqui em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, e agora eu vou falar que o nosso destino é financiado por Deus. O nosso destino, ele tem um plano, né? Deus tem um plano para nós e o nosso destino é totalmente financiado por Deus. Então, Deus nos dá um propósito, Deus nos dá um objetivo, um destino, mas Ele também supre todas as nossas necessidades para que a gente venha cumprir. Aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, Deus te criou com um propósito, Deus te criou com um destino, e Deus também, Ele vai financiar, Deus vai prover para aquilo que Ele quer que você faça. Então, você sabia que é da vontade de Deus até trazer provisão para a sua casa? Você sabia que é propósito de Deus também a sua família? Você sabia que é propósito de Deus? Deus está falando comigo aqui agora. Tem alguém aqui que vai fazer uma viagem. É propósito de Deus essa viagem. Então Deus vai prover para aquilo que Ele tem para você. E Deus também, Ele é tão bom que Deus é detalhe. Muitas vezes tem coisas que é um desejo que você carrega e Deus ele sabe dos desejos. Às vezes você só tem aquilo nos pensamentos ou no seu coração, e Deus também ele gosta de fazer surpresas, de abençoar, né? Eu costumo dizer que Deus é detalhe, né? Agora, uma coisa interessante é que nós fomos criados por Deus para fazer boas obras, né? Efésios 2:10, nós já vamos orar, diz que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus tem um destino para você, mesmo que você talvez ainda não identificou, mas Deus sim tem um objetivo com a sua vida, né? E se você está vivo é porque Deus tem um propósito. Ninguém que está vivo na terra hoje, né, não está por acaso. Deus tem um propósito, Deus está nos chamando para andar com Ele, para entregarmos a nossa vida a Ele e sermos direcionados por Ele. Olha lá, então, Deus não é apenas um pai negligente, sabe? Deus não é um pai, Ele não é um pai que vai negligenciar, que vai deixar de cuidar dos teus filhos, né? Em Mateus 6,26 diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então,
se as aves do céu, se elas não semeiam e nem colhem, né, e nem ajuntam em celeiro, se elas têm o alimento, então nós somos muito mais valiosos para Deus, para nosso Pai Celestial. A Bíblia diz que nem todo o tesouro da terra pode pagar, né, o valor de uma alma, né? O valor de uma alma é muito grande, né? Então, olha o que diz aqui, ó. Mateus 16. Nós já vamos orar. Se você tem um pedido de oração, coloca aí. Mateus, no capítulo 16, né? Na verdade, o que diz assim pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem por recompensa a sua alma? Em Salmo 49, versículo 8, diz assim: pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Então a alma é algo de um valor muito grande, né? E nós precisamos entender que Deus é um Deus que provê para o que Ele tem para a nossa vida. Então, Deus não vai negligenciar as suas necessidades. Deus não vai negligenciar aquilo que você precisa, né? E no relacionamento com Jesus, você começa a enxergar as coisas totalmente diferentes. Eu lembro de quando, por algumas vezes, principalmente no começo, num certo tempo que eu tive com Jesus, que eu andava assim na rua, né? E muitas vezes ainda tem essa sensação, tinha a sensação de estar andando nas regiões celestiais, né? Então, isso é realmente verdade. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, principado e autoridade. E eu sei que hoje Deus está trazendo pessoas aqui porque Deus, Ele vai prover para você. Porque Deus, Ele não é um pai que negligencia, um pai que não cuida. Pelo contrário, Ele é um pai que cuida, que surpreende. Aqui em Isaías 43, versículo 19, diz: eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios na terra seca. Então, Deus, Ele é um Deus criador, e Ele pode trazer recursos, né, que ainda não existem na sua vida. Deus pode trazer os recursos que ainda não existem na sua vida. Deus pode trazer promessas cumpridas, né, na nossa vida. Então, aqui em Romanos, no capítulo 4, versículo 17, diz que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. E eu quero orar por isso agora. Eu quero orar por um download celestial, para Deus trazer para você, os planos dele, para Deus trazer para você a provisão e Deus fazer o impossível na sua vida. Eu quero achar um versículo com você aqui. Enquanto isso, coloca: eu tenho o meu pedido de oração. Olha lá. Eu quero achar um versículo com você e nós vamos orar. Coloca aí se você tem um pedido de oração. Coloca aí: eu tenho o meu pedido de oração. Eu tenho o meu pedido de oração. Eu tenho o meu pedido de oração. Olha aqui, Sofonias no capítulo 1, versículo 18. E vamos orar. Diz assim: e naquele dia, nem a sua prata, nem todo o ouro poderão livrá-los da ira de Yahvé. O fogo do zelo do Senhor consumirá o mundo inteiro, porquanto Ele dará um fim repentino e inexorável a todos os que vivem sobre a face da terra. Né? Talvez teria um versículo aqui mais adequado, mas para você entender, para nós entendermos aqui, nós precisamos entender algo muito importante. Deus te criou com um destino. Deus tem um destino para você que é totalmente financiado. Ou seja,
Deus provê para aquilo que Ele tem para a sua vida. E Deus não é um pai, Ele não é um pai que negligencia o cuidado conosco. Não, Deus Ele cuida dos seus filhos e Deus Ele não abandona, sabe? E Ele é um criador, ou seja, Ele pode trazer recursos, que ainda não existem na sua vida. Ele traz à existência as coisas que não são. Ele chama à existência as coisas que não são como se já fosse. Né? Nem todo tesouro da terra pode pagar o preço, né, de uma alma. E eu tenho certeza que nós somos chamados a impactar. E Deus, Ele vai trazer todos os recursos necessários para que você cumpra aquilo que Ele tem na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Né? Eu quero que você coloque aqui, Senhor, eu quero viver o meu destino. Senhor, eu quero viver uma vida na sua presença. Sabe? Deus tem destino específico para cada um de nós. Então, Deus tem uma salvação, Deus tem vida abundante, Deus tem uma vida em plenitude, Deus tem uma vida de santificação, né? Deus quer nos transformar à imagem de Cristo, né? A Bíblia fala que estamos sendo aperfeiçoados em espírito, alma e corpo. E sabe, Deus tem uma missão que vai nos levar a impactar a vida de pessoas. Sabe, às vezes nós falamos de impactar o mundo, mas nós precisamos pensar em impactar o mundo ao nosso redor. Impactar as pessoas que estão ao seu redor. E você não vai fazer isso com apenas um poder pessoal. Nós precisamos do poder de Deus. E esse poder vem da intimidade. Em João capítulo 15, versículo 16 diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Em Mateus 5,16, e vamos orar agora, diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Dentro do seu destino, você pode ser guiado pelo Espírito. Deus também dá autonomia, né, para algumas coisas, mas é dentro do que Deus quer, é dentro do que Deus tem para a nossa vida, sabe? Eu quero orar por você agora, quero orar aqui juntos, e está vindo um planejamento de Deus sobre a sua vida. Está vindo uma provisão de Deus sobre a sua vida. E Deus vai fazer o impossível. Para Ele não há impossíveis. E não haverá impossíveis para o nosso Deus. Se você não colocou ainda, coloca aí: eu tenho o meu pedido de oração. Deus tem um destino. Deus tem um plano totalmente financiado. Ou seja, Deus tem a provisão dentro do destino que Ele tem para você, para sua casa, sua família. E Deus, Ele não é um pai descuidado, pelo contrário, Ele é um pai que cuida e que nunca abandona dos seus filhos, Então, eu chamo a existência hoje, eu chamo a existência agora os recursos, eu dou uma ordem agora, que todo mal que possa estar impedindo o que Deus tem para liberar na sua vida, que todo mal agora seja destruído em nome de Jesus. E que Deus te dê a capacidade, que Deus te dê a estrutura para receber e para viver o que Ele tem na sua vida. Sabe, às vezes você pode achar que está paralisado por um tempo, ou que talvez as coisas não avançaram como você imaginaria, mas sabe, em tudo Deus tem algo melhor e maior. Em tudo Deus tem um propósito. E está chegando o tempo de uma atividade espiritual na sua vida. Está chegando um tempo que Deus Ele vai acelerar algumas coisas. Quem vai acelerar? Deus. Quando Deus fala, tem uma aceleração na sua vida, não é para sair todo estabanado, não, fazendo. Muitas vezes a gente quer passar na frente de Deus, não dá certo. O que nós precisamos? Nós precisamos ter um alinhamento com Deus, saber o que Ele quer e também tomarmos as nossas decisões. Não é só deixar para Deus, não. Tem coisas que Deus vai direcionar para você fazer, para nós fazermos. Agora, cada um tem seu destino. Tem pessoas que querem entrar no destino do outro, no objetivo de Deus para a vida do outro.
Não deve ser assim. Nós precisamos entrar no destino, no propósito que Deus tem para cada um de nós. Dentro do propósito de Deus há a provisão. Dentro do propósito de Deus, sabe? Ele chama a existência. Ó, nós temos a autoridade também de chamar a existência, os recursos, a capacitação e tudo aquilo que é necessário para fazer cumprir o plano e o propósito de Deus na nossa vida. Sabe, eu quero profetizar. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito e Deus vai fazer o impossível. Eu declaro que está chegando recursos sobrenaturais. Está chegando um mover na sua alma, nas emoções. Deus está trazendo o entendimento que você precisa. Está chegando um mover de Deus espiritual. E Deus está agindo em cada esfera de quem você é. Deus está agindo na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, eu declaro que Deus está tirando todo medo do futuro. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, sabe? E nós estamos assim como lá naquele momento de Jeremias 29, do povo cativo na Babilônia, né? Eles achavam que ia acabar rápido aquele tempo na Babilônia, mas aqui na verdade veio uma instrução do profeta Jeremias. Tinha alguns adivinhos, alguns profetas falando diferente, mas Deus usou o profeta Jeremias para falar: vai ter 70 anos de cativeiro. Então, construam casas, morem nelas, plantem pomares e comam do seu fruto. Multipliquem-se, né? Case-se, tenham filhos e filhas. Escolha esposas para os seus filhos, deem as suas filhas como em casamento, para que tenham filhos e filhas e aumentem em número e não diminuam na Babilônia. E procurem a paz da cidade para onde os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Sabe? Isso às vezes tem acontecido hoje. Então, tem muitas pessoas que não conseguem entender, discernir o que Deus está fazendo em cada época. E nós precisamos discernir. Por quê? Às vezes nós achamos que nossa vida já vai acabar muito rápido, né? Ou a vida do povo de Deus. E sabe, Jesus, de certa forma, Jesus tem voltado para muitos servos, muitos de nós, né? Nos dias de hoje, né? Agora, realmente Jesus está voltando, mas nós precisamos entender que Ele tem um propósito, Ele tem um destino enquanto nós estamos aqui nessa terra. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, tem pessoas que falam: Jesus está voltando, então não vou fazer mais nada. Jesus está voltando, então, tipo assim, abandona a sua vida, né? Abandonar a sua vida no sentido de abandonar o pecado, é verdade, mas nós precisamos entrar no planejamento de Deus. Por quê? Quando você cumpre o plano de Deus, outras pessoas serão salvas. Quando você cumpre o plano de Deus, está fluindo em algum dom, em algo de Deus, Deus tem um propósito nesse fluir. Pessoas serão salvas através do que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ser um instrumento de Deus, né? Deus tem aparecido em sonho em regiões que não pode ser pregado o evangelho, né? E Jesus tem se revelado em sonho para muitas pessoas que têm se entregado a Ele em lugares que o evangelho é praticamente inacessível, né? Então, Ele pode fazer da forma que Ele quer, mas Ele escolheu usar o homem. Ele escolheu dar um destino para cada um de nós. Em Marcos, do capítulo 16, vamos achar aqui, ó, Marcos 16, olha o que diz aqui. Marcos, no capítulo 16, fala sobre ir por todo mundo e pregar o evangelho. O seu mundo é o lugar onde você está. O seu mundo são as pessoas ao seu redor. O seu mundo é onde você está, né? Então, muitas vezes Deus tem um propósito para alguns de nós irmos para mais longe, para outros lugares, né? Outros países, né? Isso é muito válido,
né? Mas nós precisamos impactar o mundo e as pessoas ao nosso redor, né? Então, eu quero orar com você. Deus tem um destino, Deus tem a provisão, e muitas vezes quando você se envolve no querer de Deus, Ele vai trazer os direcionamentos, Ele vai cuidar de você, da sua casa. Deus está chamando muitos discípulos aqui. Vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Preguem o Evangelho a toda criatura, né? Uma outra versão fala. Então eu quero orar com você, porque Deus é o Deus que vai prover para a sua vida, para a sua casa, em nome de Jesus. Deus te criou com um destino. Deus, Ele provê para o que Ele tem na sua vida. E Ele é um Deus que cuida. Ele é um Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fosse. Pai, no nome de Jesus nós oramos agora. Pai, obrigado porque o Senhor está despertando em nós um senso de propósito. Propósito vem do Senhor e volta para o Senhor em forma de adoração. Pai, nós estamos disponíveis ao que o Senhor quer. Pai, o Senhor tem um destino para cada um que está aqui, um objetivo, um propósito, uma vida com significado. Essa vida só pode ser vivida na sua presença. Pai, pessoas aqui que têm um chamado para os negócios, chamado para uma profissão específica, ou um chamado ministerial, eu peço que o Senhor venha agora trazer os recursos espirituais, os recursos na alma, no físico, no material. Peço que o Senhor venha com todo tipo de recurso agora e que o Senhor nos dê a estrutura para viver o teu plano, a estrutura para viver o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja para cada um de nós. Eu oro pela tua provisão e oro para que o Senhor faça o impossível. Oro por milagres agora sobre a vida de cada um que está aqui, crendo e recebendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe o que Deus está falando comigo? Deus está falando que tem algumas pessoas aqui que Ele está vindo com uma provisão sobrenatural. Ele está vindo com uma provisão sobrenatural. Ele está vindo com uma provisão sobrenatural. Então, permanece no querer de Deus. Permanece na presença de Deus para você. O pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado afasta grandes coisas, afasta o melhor de Deus, que é a sua presença na nossa vida. E Deus está falando aí, não negocia com o pecado, com coisas erradas, né? Continua sempre na presença de Jesus, no querer dele para você, porque Deus tem um destino para a sua vida e há uma provisão de Deus dentro do destino profético que Ele tem na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu chamo a existência agora recursos sobrenaturais. Eu chamo a existência agora recursos sobre a sua vida agora. Eu chamo a existência as curas, os milagres, a provisão, a paixão por Jesus está vindo sobre a sua vida agora. Recebe em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus está fazendo algo nessa oração. Eu senti a unção fluindo. Eu sei que Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo, né? Uma alma vale mais do que todo o tesouro da terra. Uma alma, você já viu isso? Uma alma vale mais aí aqui. Quero achar isso com você aqui. Vale mais do que todo o tesouro. Todo o tesouro da terra. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Na verdade, isso é uma frase, né? Tem até aquelas referências que eu li para você, mas diz que uma alma vale mais do que todo o tesouro. Então, Deus está vindo com um senso de propósito na sua vida em nome de Jesus. Tem pessoas aqui, eu declaro cura em nome de Jesus. Tem uma unção aqui para cura interior, tem uma unção aqui para cura física e tem uma unção aqui de respostas. Eu declaro que Deus está trazendo respostas de oração agora. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora para que o Senhor venha agir em cada pedido de oração. Pai, libera agora o teu poder, a tua graça. Libera agora as curas, os milagres. Eu peço que o Senhor venha com resposta agora sobre a vida de cada um que está aqui. O Senhor é o Deus que sara,
O Senhor é o Deus que liberta, que transforma, que enche com o Espírito Santo. Eu peço que o Senhor traga experiências na sua presença sobre a vida de cada um que está aqui. Pai, libera agora o seu poder, libera a sua presença agora. Pai, que hemorragias sejam paralisadas agora. Pai, toca agora nas veias, toca agora, Pai, em cada órgão, em cada órgão que às vezes não está funcionando corretamente. Eu dou uma ordem que esse órgão que não está funcionando corretamente no seu corpo volte a funcionar em nome de Jesus. Declaro saúde divina, declaro proteção de Deus, declaro Deus agindo no espírito, na alma e no corpo. E é um tempo onde Deus está trazendo a existência, Deus está trazendo os recursos, as habilidades, Deus está trazendo a vontade dele para ser manifesta e ser realizada na sua vida, em nome de Jesus. Você crê que Deus está chamando a existência os recursos? Deus está chamando a existência o que não existe? Você crê que Deus está agora trazendo liberações celestiais para você? Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Deus está dando uma ordem em seu favor, em favor da sua vida, da sua casa. Você vai viver o destino profético que Deus designou, que Deus desenhou para você. Você crê nisso? Se você crê, diga aqui: eu creio que é um tempo de viver o propósito de Deus. Eu creio que é um tempo do suprimento celestial. Eu creio que é um tempo de milagres na presença de Jesus. Você crê nisso? Você pode dizer glória a Deus? Estamos sempre aqui, 11 da noite e 5:30 da manhã. Tá bom? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Até o nosso próximo encontro. Até lá.